Que bom que você está aqui. Nós acabamos de completar as primeiras 2 horas de adoração, de entrega. Você quer morrer? Fica às 12 horas. Você quer deixar a carne viva? A carne vai gritar querendo a sua cama, seu colchão. Mata a carne. Pensa qual foi a última vez que você deu horas para Deus. Pensa na última vez que você passou 3 longas horas fazendo qualquer outra coisa e não teve nem cansaço. O corpo físico é natural que ele canse. Não, você não é Superman, você não é Mulher Maravilha, né? Mas o seu espírito anela pela presença de Deus. Sabe por que a carne cansa mais fácil? Porque a tua alma está acostumada a dominar. Decida ir para a cruz. Decida adorar. Deus está procurando. Eu espero que Ele te encontre. Eu espero que Ele não encontre um monte de argumentos, mas que Ele encontre um adorador que simplesmente resolveu: eu estou aqui, pega eu. Diga para o Senhor: Deus, eu estou em mim, estou aqui, vem em mim que eu estou facinho, facinho. Ninguém quer dizer isso? Vem em mim, Jesus, eu estou facinho, facinho. Luiz Hermínio, um pregador que a gente gosta muito e ama, ele diz: eu estou que nem miojo, irmãos, 3 minutos eu já estou cozido. Ele se entrega. Hoje, se Deus não me derrubar, eu me jogo. A igreja em Dourados, essa igreja aqui, aleluia, aleluia, ela está entrando em um novo tempo. Eu sinto, mas algumas pessoas, elas vão sair, elas não aguentam ir para a cruz, e nós vamos para a cruz. Ninguém aqui mais vai ficar ao pé da cruz. Ao pé da cruz é moleza, irmão. Mas teve gente que nem ao pé da cruz quis ficar, eles vazaram. Se você estudar a Bíblia, você sabe o que eu estou falando. Nem ao pé da cruz eles quiseram ficar, quanto mais ser crucificado. Mas Jesus disse que se nós quisermos ser seus discípulos, nós o obedeceremos. Amém? A religião tem métodos, tem estratégias, tem horário. Algumas pessoas chamam, quando não tem horário, de desorganização. A gente está bem pontual, viu? É 12 horas. Pensa num povo organizado, é nós. Aleluia. A igreja precisa aprender a gerar pela oração, e não pela força do intelecto, a sabedoria do mundo. Você precisa aprender a gerar pela oração. Eu quero ensinar, nesse tempo que nós temos agora, vamos ter um período com a palavra aqui, e eu gostaria que você aprendesse a gerar tudo que você precisa na oração. Diga assim: eu quero aprender, gerar tudo que eu preciso através da oração. Não vem com essa história: 6 horas por mim, ora por mim aí, ora por mim aí. Esse é o Zé Povinho. Ora por mim, mas ora por mim. Ele mesmo não vai para a cama, para o quarto. Ela mesma não vai para os pés do Senhor. Ora por mim, irmã, estou precisando muito. Vai orar, irmã, toma vergonha, se posiciona. Deus está levantando um povo que vai prestar conta de si mesmo. Está na Bíblia. Você vai prestar conta da sua fé. Você vai prestar conta do que você fez e deixou de fazer. Isso é Bíblia. Por isso eu diria para você, querido, trate de aprender a palavra de Deus. Amém, queridos? Abra a sua Bíblia, eu quero ler com você 1 Samuel, capítulo 1. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. 1 Samuel. Avisa para a pessoa que está do seu lado: o pastor daqui é meio doido da cabeça. Se você ficar brincando no WhatsApp, no Facebook, ele pega teu telefone e taca no chão. Tem uma câmera filmando do alto aí, ó. Ele estava olhando para frente, irmão, ele não estava olhando para baixo. Ó,
tem uma câmera filmando aí do alto. Olha, procura ela para você ver. Quando você estiver no WhatsApp aí, ela identifica, ela fica bam, bam, bam. Brincadeirinha. Mas tem. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Tá bom. Meu diácono. 1 Samuel capítulo 1, verso 8. Todos se encontraram? Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que você está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada, diga alma amargurada, grava esse pedaço aí, alma amargurada. O que ela fez? Chorou muito e foi para a casa da vizinha reclamar para ela. Ó, essa aqui é do Ouvir e Crer, lá da igreja do pastor Géder. Aqui nós não tem mulher andeja que fica de casa em casa reclamando e murmurando para as amigas. Fala amém, mulherada. Não quer dizer que você não possa abrir o coração. Não quer dizer que você não tenha alguém que vai orar com você e não concordar com as tuas lamúrias. A gente gosta muito de pessoas que lambam as nossas feridas. A gente gosta muito de pessoas que ficam ajudando a gente a lamuriar. Tanto homem quanto mulher, a gente ama esse negócio. A carne ama isso, melhor dizendo. Aí Ana, verso 11: e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Olha para mim, pode ficar com a Bíblia aberta, mas não fica lendo ela não. Agora olha para mim aqui. Todos estão me ouvindo bem? Lá atrás está me ouvindo bem? Pedro, tá legal aí? Júnior, tá legal aí? Legal porque eu estou falando bem baixinho, tá de boa. Coisa boa. Escute. É facinho a gente ficar com a alma amargurada, irmãos. E eu acho que não tem problema. Eu acredito 100%. Eu acredito que não tem problema ficar amargurado. A amargura te ensina. A Bíblia diz que Jesus aprendeu pelo muito que sofreu. O apóstolo Paulo sofreu, todo o cristianismo dele foi de dor e sofrimento. Se tem alguém na Bíblia que sofreu, irmão, só foi porrete depois que se converteu, é Paulo. Esse homem só apanhou, esse homem só se deu mal. Você não vê Paulo se dando bem na Bíblia. Se tem algum momento, nesse momento eu não consigo me lembrar, mas eu só me lembro de Paulo levando chicotada, pedrada, prisão. Uma das cadeias que Paulo ficou, encontraram ela, é um lugar onde passava o esgoto da cidade. Eles acumulavam o esgoto num lugar, e uma determinada um horário do dia, um dia da semana, eles liberavam, e as fezes de toda a cidade passavam por aquele lugar onde Paulo ficava preso assim, ó, amarrado a um mastro. Paulo ficava lá naquele lugar, as fezes passavam aqui nele assim, quase pegando, aí aquilo abaixava, você imagina o cheiro, aquilo colava no corpo dele, ele continuava ali, crendo. Pastor, por que Deus faz isso com alguém? Irmão, você não faz ideia do que as pessoas já passaram por amor a Deus. A gente precisa entender que às vezes uma coisinha tão pequena, tão insignificante, nos tira da presença de Deus. Essa mulher aqui estava amargurada.
no contexto em que ela vivia, ser estéril era uma maldição. Ela vivia num contexto onde ela todo dia era humilhada porque ela não tinha filhos. A figura de Ana fala da igreja, uma igreja que Deus quer, uma igreja que não se conforma em não ter filhos. Mesmo que venha alguém e diga para ela: eu sou para você, eu não sou para você melhor do que 10 filhos. A religião se conforma em ter coisas. Hoje as grandes denominações estão ricas, eles investem muito forte em prédios. Mas a fé, a igreja que ora, ela não se conforma em não ter filhos. E Ana estava angustiada de alma porque ela não tinha filhos. E o que ela fez? Ela foi chorar aos pés do Senhor. Ela se prostrou aos pés do Senhor, e essa história está aqui para que eu e você aprendamos. Essa história está aqui dizendo que ela foi orar ao Senhor. Ela ouviu alguém dizer para ela: por que você não come? A Ana não tinha nem interesse, nem um prazer mais em comer. O marido percebia isso, ele procurava agradar a ela. Se você observou, o verso 9 diz que Eli estava sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor. Eli representa uma igreja, representa sacerdotes que hoje esperam as coisas acontecer, mas eles não fazem mais acontecer. Ana representa a igreja que quer fazer as coisas acontecer, e ela sabe que o único caminho é a oração. É por isso que ela foi aos pés do Senhor. Há anos ela subia e descia sem filhos, mas um dia ela determinou: hoje eu vou fazer diferente, eu vou para os pés do Senhor. A religião se conformava em ir uma vez por ano, fazer as ofertas e voltar. Não é diferente hoje. As pessoas se conformam, vir domingo na igreja, o culto nesse caso aqui é das 18 até as 20 horas, quando é a pastora, quando é o pastor passa das 20, aleluia. A religião, ela grita: eu tenho que trabalhar amanhã, mas aí chega em casa, faz um pratão de soborô, fica até meia-noite, no Facebook, na TV. A gente precisa entender qual é o caminho que Deus quer nos levar. Ana entendeu que a dificuldade dela, a dor dela, a angústia dela, a alma dela abatida, Ana entendeu que o caminho era aos pés do Senhor. Ana foi aos pés do Senhor. Você precisa aprender a gerar o que você precisa, o que você sonha, o que você almeja aos pés do Senhor. Você e eu precisamos entender que a religião, ela espera as coisas acontecer, ela se conforma. Eli, nesse contexto aqui, ele era o sacerdote. E ó, só para você entender, Deus havia dito que a linhagem do sacerdote Eli seria perpétua, sacerdócio perpétuo. Já pensou? Nunca mais Eli morria, nascia filho, morria, nascia filho, sempre ia ter. Mas Deus ficou olhando e viu que Eli se tornou alguém bastante negligente, bastante relapso. E você encontra Deus dizendo: longe de mim tal coisa, agora eu vou honrar quem me honra, mas quem me desonrar será desonrado. Esses dias aqui, já estava nesse contexto aqui, Eli já estava com os dias contados. Para ser preciso, não ia durar mais que um ano, porque a partir desse dia aqui, algo começou a acontecer. Presta atenção, se você olhar o verso 11, Ana, ela queria um filho, havia um propósito para o filho que ela queria. Ela queria ter o prazer de ter algo que naquele tempo não ter para ela era uma maldição. Vai procurando melhorar o som para mim, que ainda não está bom. Vai melhorando aí, não estou gostando ainda. Então ela fez um voto dizendo: havia um propósito. Para que você quer o que você quer? Então tem que ter um propósito. Exemplo: eu quero casar, pastor.
As moças e os moços que querem casar, digam amém. Ô louco, vamos de novo. As moças e os moços que querem casar. Tem alguns aí, ó. Tá, os que não falaram nada, eu declaro que vão ficar solteiros até morrer. Ué, ou vocês acreditam ou não acreditam. Fica com essa cara de religioso, de religiosa. Vamos lá. Quem quer casar, diga amém. Aleluia. Deu até um negócio em mim, porque não querer casar gera muitas dúvidas, né? Vai que o rapaz está pensando em outro rapaz. Vai que a moça está pensando em outra moça. É que o que eu quero casar você não abençoa, pastor. Não abençoa não, ainda amaldiçoa. Oxe, já está amaldiçoado na Bíblia? Eu só vou concordar. Qual é o propósito de você ter o que você quer ter? Se Deus te dá o que você tem pedido, qual é o propósito? Qual a finalidade? O que vai acontecer? Ela tinha um propósito definido. Ela estava exausta, cansada, oprimida, angustiada, a alma dela amargurada. Irmãos, eu imagino que seja uma alma amargurada pelas minhas experiências, mas eu não acho que chega perto disso aqui. Mas Ana, onde ela foi parar mesmo? Aos pés do Senhor. Quantas e quantas vezes, por conta de tristeza, decepção, por conta de um problema conjugal, por conta de um problema familiar, em vez de ir aos pés do Senhor, você se afastou de Deus e consequentemente afastou-se da igreja, deixou de ser igreja, deixou de congregar. Qual é o propósito? Tem que ter um propósito. Diga: o que eu quero precisa ter um propósito. Aí você encontra o propósito de Ana. Lembra que eu disse que Ana é a figura da igreja? E como igreja nós temos um propósito: gerar filhos para o Senhor. A igreja, ela foi feita, ela está na terra porque ela continua a missão que Jesus deu. Jesus venceu e nos fez mais do que vencedores. Quando ele disse está consumado, só nos resta crer. Quando ele disse está consumado, significa está feito. Agora vocês creem no que eu deixei. Então Ana, ela foi aos pés do Senhor e ela fez um trato com Deus. Muitas pessoas fazem tratos com Deus, mas se esquecem que existe um processo. Estava visitando uma família essa semana, nós estávamos falando sobre isso. Nós nunca cumpriremos o propósito que Deus tem para as nossas vidas se nós não formos aprovados no processo. Isso aqui faz parte do processo. E as pessoas que não concordam, que não conseguem, eles são reprovados. É por isso que entra ano e sai ano, a vida espiritual continua medíocre. Você precisa se assustar com a mediocridade. Você precisa entender isso. Tem gente que é escravo de pornografia, mas ele está sempre firme lá na igreja. Mas enquanto a pornografia não for um pecado horrível que separa ele e ela de Deus, essa pessoa nunca vai ser aprovada no processo. Ela vai viver caída. Ela nunca vai prosperar. Eu estou falando da pornografia, mas pode ser muitas outras coisas. Aí você pensa o que é. Alguém que não prospera, hoje começou a confessar pecados, coisas horríveis. Eu fiquei horrorizado lendo o que eu vi. Mas eu disse para essa pessoa: hoje começa a sua libertação de verdade. Enquanto você está fingindo com essa cara de crente, essa aparência de evangélico, falando evangeliquez, eu sinto, não vai dar certo, não vai funcionar. O máximo que você vai conseguir é alguns momentos de emoção. Hoje o meu milagre vai chegar. E aí até se emociona. Emoções são de Deus, irmãos, no momento que você sente Deus, mas elas não mudam ninguém não. O que muda é a decisão que resulta da emoção. Ei, grava essa, ó. O que vai mudar é a decisão que resulta da emoção que você viveu naquele momento.
eu decido que eu não sou mais um mentiroso. Vai mentir? Tem um filme do Jim Carrey, né, que ele não pode mentir, né? É aquilo lá. Vai mentir, você lembra. O Espírito Santo te alerta. O Espírito Santo alerta quando você está em contato com Ele. É Ele que te leva a não pecar. Mas aí a gente ignora. A Ana, ela chegou um momento então que ela oferece o que ela queria. O que ela queria era Deus. O que ela queria era o Senhor. E a Bíblia diz, no verso 12: enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Olha a religião observando. Para algumas pessoas, 12 horas, 6 horas, 30 horas, 24 horas de oração, orar sem cessar, isso tudo não, é loucura isso, ninguém aguenta isso. Pastor, se a gente for viver o que você prega, ninguém vive, então por que Deus colocou na Bíblia? Para que nós não dessemos conta, para Ele colocar a gente no inferno? Não, irmão. Ele disse: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e eu estou em vocês. Ele disse: anda na minha presença, que vocês vão ser perfeitos. A gente corre atrás da bênção, mas ele disse assim, ó: sê tu uma bênção. E a religião prega o contrário. Eu venho buscar uma bênção. Quantas vezes eu cantei isso na igreja? Vem buscar a sua bênção. Venha buscar a sua bênção na grande campanha das 7 portas abertas. Ó, enchia. 7 noites de vigília, da meia-noite às 6 da manhã. Quem vai estar? Quem vai estar? A religião não suporta isso. Quem está me entendendo, irmãos? Essa mulher, ela estava orando tão intensamente, que o sacerdote Eli, ele olhou, ele observou. A religião está observando, a igreja que observa, e eu digo isso aqui, eu vou lá assistir o culto, eu vou lá assistir a reunião lá na igreja do pastor Géder. Primeiro que a igreja não é do pastor Géder, eu sou da igreja, eu e minha família. Segundo que a gente não assiste, a gente faz o culto. Mas a religião estava observando. A figura de Eli é a religião observando, vendo o que acontece. Ela não faz acontecer, ela vê o que acontece. E ela perde autoridade, porque se você estudar sobre Eli, você vai ver que ele não tinha autoridade mais nem sobre os filhos dele, nem sobre os filhos dele, que estavam lá na sequência para serem os sucessores de Eli. Chega um momento que o pessoal não aguenta mais, eles não querem mais, e Deus olha isso. Por isso que Deus disse: não vai mais acontecer de ser para sempre o sacerdócio de vocês. Eli observou que Ana estava como quem estava embriagada. A Bíblia diz no verso 13: como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Quando em Atos as pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, Atos 2, quem olhou de fora pensou que eles estavam bêbados aquela hora da manhã, porque a condição em que eles ficaram parecia que estavam embriagados. Eu vi algo parecido lá em Bogotá, na Colômbia, quando terminou o culto terminava, vamos dizer, 10 horas da noite, era meia-noite, o pessoal estava tomado dentro da igreja, o povo não conseguia sair para fora da igreja, as pessoas tomadas por Deus, sentindo a glória de Deus. Aí os que conseguiam sair, caíam na rua, e ficavam na rua, sentindo a glória de Deus no chão, sem se preocupar se a roupa sujava, se não sujava, eles ficavam no chão tomando aquilo. Eu ia olhando aquilo, eu ficava vendo, e a pessoa tomada, alguém que encostava para ajudar, vem aqui, eu vou te levantar, e tomava por Deus também, e já começava, aquilo contagiava, então tinha gente que nem queria tocar, porque eu falei, se eu tocar, o que vai acontecer comigo? Porque tamanha era a unção que havia nas ruas, dentro dos táxis, os taxistas chorando e dando glória a Deus. Eu vi isso que eu estou falando para vocês, ninguém me contou. E eu creio que nesses dias que Ana estava aqui suplicando, orando aos pés do Senhor, gemendo,
Talvez ela não fazia muitos barulhos, mas talvez um sussurro de angústia, de dor. E Eli interpretou que ela estivesse embriagada. Sabe, irmãos, ele vai e diz para ela: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Eu sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. A religião, o teu pastor, nesse contexto, quem sabe eu não consiga te entender. Mas fica tranquilo, fica tranquila. Continue aos pés do Senhor. Continue se derramando aos pés do Senhor. Talvez de uma forma almática, em algum momento da minha vida, eu possa falhar com você. Me perdoa, me dá a oportunidade de redimir. O que as pessoas fazem hoje num momento como esse aqui? O que é natural que a pessoa faz? Se eu chegar aqui e falar: ué, Marcela, tomou umas pingas, né, Marcela? Você está com uma cara de bêbada. A Marcela: não, meu pastor, eu só estou orando aqui porque eu quero ter outro filho. Aí a Marcela conta para o Júnior: o pastor pensou que eu estava bêbada hoje. Aí o Júnior vem aqui: o que você está pensando? Que a minha mulher toma umas pingas? Aí o Júnior já me dá uns gritos comigo, vira as costas e vão lá para Deus e Amor. Para não sei para onde, ele vai para algum lugar. Aqui começou um problema para mim e um para eles. Eu errei? Errei. Eles erraram? Erraram. Aqui a vida deles vai para o fracasso. A minha, se eu também não quiser, Marcela, me perdoa. Eu pensei, eu errei. E a Marcela fica para lá e eu fico para cá. Eu fiz a minha parte. Deus me perdoa. Agora a Marcela não quis saber disso, o Júnior não quis saber disso. Eles vão para outro lugar. O que vai acontecer com eles? Sem sombra de dúvida, irmãos, vão caminhar ofendidos e feridos, raiz de amargura. A Marcela nunca mais na minha vida ela vai esquecer aquele momento que o pastor chegou para ela e falou: aparta-te da pinga, minha irmã, aparta-te do vinho. Isso é só um exemplo. Marcela e Júnior são tão chegados nossos que me permite dar esse exemplo só para você entender. E nunca pense que Marcela e Júnior bebem, viu? Porque se tem alguém que não bebe, está ali. Mas estão doidinhos para ficar chapado. Todos nós queremos isso. Entenda, aqui tem uma explicação para o que acontece. Eu tenho orado já há algum tempo para Deus resgatar os ofendidos. As pessoas ofendidas, irmãos, elas estão sangrando. Alguns sangrando no mundo, porque quando alguém chega para falar de Deus para eles, eles têm raiva do pastor, da igreja, de quem quer que seja. Alguns estão em outras igrejas, quem sabe até exercendo um ministério, mas sangrando porque não perdoa. A Bíblia é muito clara: quem não perdoa não será perdoado. E isso não é invenção de ninguém, isso está na palavra de Deus. Quem não perdoa não será perdoado, ponto final. Do jeito que as coisas boas vão acontecer para todos nós, promessas de Deus, as coisas ruins vão acontecer para quem não creu, para quem não se submeteu. Virá o castigo também esse. Quem não perdoa não será perdoado. Mas Ana estava tão em Deus que ela não interpretou como uma ofensa. Ela não se deixou ofender. Ela veio consertar, ela veio arrumar. Sempre que eu lembro desse tipo de coisa, eu lembro de mim e da Fafi. Lembra, Fafi? Eu nunca esqueço. A gente se entendeu. Ela tinha uma informação errada. Ela olhou no meu olho, eu fiquei sabendo assim: estou muito triste, tá. Ela ouviu, olhou no meu olho, assim, me ouviu, olhou. A gente se abraçou, orou junto e nunca mais, já faz anos, né, Fafi? Aqui gera o que muita gente está fazendo aí fora. Esse dia eu postei um vídeo na internet.
dos que estão brincando de esconde-esconde. A ovelha que o pastor foi buscar, irmãos, ela estava perdida, ela não estava brincando de esconde-esconde. Hoje tem um monte de ovelhinha brincando de esconde-esconde. Mas segundo a minha esposa, a ovelha não se esconde não, só lobo, que fica ali acoitado para matar. Lobo, quando é corrigido, rosna. Ovelha chora e permanece no rebanho. O lobo, quando leva uma cajadada, ele avança, ele morde o cajado. Mas a ovelha, ela baixa e volta para o redil, porque ela sabe que ali tem proteção. Amém? Mas a Ana, gemendo aos pés do Senhor, o que ela queria? Gerar um filho. O que você quer? O que você precisa? Você e eu precisamos entender, a igreja de hoje precisa entender, é gerar pela oração. A oração muda a circunstância. A oração e a adoração, ela é o teu espírito se relacionando com Deus. É por isso que o Senhor colocou lá: orai sem cessar, orando em todo o tempo. Perseveravam na oração, orai uns pelos outros. Esses telefoninhos que vocês têm aí, põe lá o app da Bíblia, você coloca lá a palavra orar, orai, orando, você vai ver o tanto de texto bíblico que aparece. Poxa vida, isso precisa ser considerado, queridos. Deus está nos levando a um caminho de oração. A igreja que ora não é uma igreja de métodos, não é uma igreja de programas, não é uma igreja de entretenimento. Esse mês, por exemplo, tem um monte de igreja aí que tem uma arraiá gospel, vai ter crentão, vai ter quadrilha, e o pastor com aquela cara de dente preto vai lá cair um palhaço para entreter os crentes da igreja. É desse jeito aí, você vai ver isso aí essa semana, esse mês. Se eles querem, se eles acham, se eles têm uma palavra de Deus para fazer isso, eu não sei, eu sei que aqui nunca você vai ver isso. Eu até me arrependo de uma vez que eu deixei isso acontecer. Uma vez só. Aquilo que você gera, você precisa manter. Se eu manter vocês com entretenimento, se eu manter vocês com diversão, com filme, com programações para trazer você para a igreja, com comida. Geraldo contou aqui que um pastor tinha a igreja sempre cheia, sempre lotada. Aí o pastor: é que eu encontrei uma estratégia que Deus me deu. Qual é a estratégia? Todo final de culto eu sirvo uma comida, uma janta, e o povo comia. Pensa num povo miserável, não é verdade? Vem atrás da comida. A Ana, ela entendeu aqui, ela não perdeu a bênção dela aqui, nesse momento aqui, em que o pastor olha para ela e chama ela de embriagada: aparta-te do vinho. Você e eu precisamos aprender a não nos ofender, e se caso você vier a se ofender, você não vai reter a ofensa. Amém, irmãos? Você pega uma panela quente, você vai lá pegar uma panela quente, quando você põe a mão, na hora você solta, sim ou não? Ou alguém fica segurando a panela quente? E quando você pega uma xícara no micro-ondas, você faz isso aqui assim, ela começa a queimar as pontas do seu dedo, aí você... Já aconteceu comigo, para não soltar o copo e não regaçar tudo. Agora eu fico esperto, mais de 2 minutos você já tem que ir com o paninho. Eu já pensei, um dia eu pus 3 minutos, peguei o prato da comida assim, já me doeu aqui. Entenda que a ofensa é uma panela fervendo que você pega nas mãos, é como uma brasa vermelha, é como um ferro quente. Pega o ferro de passar e põe na tua mão. Capaz, pastor. É assim que acontece quando as pessoas retêm a ofensa. Algumas pessoas não entendem que alguém que me ofende, que alguém que me machuca, eu recebo de volta, eu abraço, mesmo sabendo que possivelmente eu vou levar outra punhalada. Às vezes eu sou até avisado: vai acontecer de novo. Mas a paternidade não retém a ofensa. Se eu ficar ofendido, aquilo vira raiz de amargura. Diga assim: a ofensa do tamanho do cabeça de alfinete
Pode virar uma raiz de amargura, do tamanho de um pé de jatobá. Pé de jatobá é grande? Jequitibá. Vira uma raiz de amargura. E é interessante que a raiz, irmão, que ela vai tomando conta. A raiz gera câncer. A raiz de amargura gera uma tristeza tão profunda, que mata. Pessoas vivem se tratando com terapeuta, psicólogo, tomando remédio tarja preta, quando que na verdade ela só precisa liberar perdão. Tudo que elas precisam é liberar perdão. Aí ela não sabe explicar para o médico o que aconteceu. O que você tem? O médico faz exames, a pessoa está tudo perfeito dentro dela. Não é assim com a pessoa que está com um problema na cabeça? Ela é perfeita, não tem nenhuma doença. Aí em vez dela ir para o pastor, um homem de Deus, uma mulher de Deus, ou alguém, um discípulo cheio do Espírito Santo, vem cá, nós vamos resolver esse problema agora. Ah é, pastor? Como? Como, minha irmã? Quem que você não perdoou? Aquele desgraçado do meu sogro, aquela maldita da minha sogra, aquela desgraçada da minha cunhada. É só cava um pouquinho para você ver, você já encontra a raiz, a razão da tarja preta na vida daquela pessoa. Uma pessoa que não está resolvida com 30 e poucos anos, vai lá no passado dela para ver, pecado escondido, maltratou pai, maltratou mãe, maltratou irmãos, roubou, saqueou, enganou, mas hoje paga de santo. A Ana, ela foi sarada aqui, ó. Ela não deixou que a religião a ferisse, que o pastor a ferisse. Aí você continua, você vê que Ana responde: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho nem bebida fermentada, eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgue tua serva uma mulher vadia.